Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Denis. Nesse vídeo eu vou resolver o exercício 142, os itens D, E e F, tá? No outro vídeo eu resolvi os itens A e B, tá? Então aqui a gente fez a resolução completinha, achou as raízes, fez o esboço do gráfico, fez o estudo do sinal no item A e B. Se você perdeu, você pode dar uma olhada lá e tem a resolução completa do A e B comentada. Bom, agora então a gente vai fazer o D, E e o F, que tem uma diferença em relação a esses outros dois aí, né? Então vamos lá, no item D a ideia é a mesma, é a gente construir um esboço do gráfico. Ó. Essa função do segundo grau do item D, a gente sabe que é uma parábola, né? Com cavidade voltada para cima, porque o número que acompanha o x ao quadrado é positivo. Agora eu fico na dúvida aqui, agora essa parábola tem duas raízes, tem uma raiz, tem nenhuma raiz, porque isso faz toda a diferença na hora de fazer a análise do sinal, né? Se vai ter trecho positivo, negativo, se vai ter zero. Então, a gente precisa descobrir as raízes. Para descobrir as raízes, a gente tem que pegar essa função e igualar a zero. Então, 9x ao quadrado menos 12x mais 4 igual a zero. E aí, resolvendo essa equação aqui, eu não vou colocar a resolução, vocês podem resolver do jeito que vocês quiserem. Aí dá para resolver por fatoração, dá para resolver por Bhaskara. Bom, resolvendo, você vai encontrar que só tem uma raiz essa função aqui, é uma raiz única, o delta dá zero aí, né? Então, encontramos que a raiz é x igual a 2 terços. O que isso significa? Significa que o gráfico cruza o eixo x uma única vez, ele tem uma única intersecção com o eixo x. Ó. Então, a raiz é a raiz dupla, né? Raiz 2 terços. O que isso significa para a variação do sinal? Então, vamos fazer a variação do sinal. A variação do sinal, para quem não lembra, o estudo da variação do sinal é a gente dizer onde essa função é igual a zero, onde essa função é menor que zero e onde essa função é maior que zero, né? Ou seja, quais são os valores de x que tornam a função igual a zero, quais são os valores de x que tornam a função negativa e quais são os valores de x que tornam a função positiva. Então, nesse caso aqui, quais são os valores de x que tornam a função igual a zero? É o que a gente acabou de calcular aqui, né? A raiz. Ou seja, então, se somente se o x for igual a 2 terços. Agora, quando que essa função aqui, para quais valores de x essa função é negativa? Para saber isso, a gente tem que olhar no gráfico, no esboço do gráfico, né? E olhando no esboço do gráfico, perceba que o gráfico aqui ele vem do positivo, vem lá do mais infinito, desce, 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 chega, encosta aqui no gráfico, ou seja, chega no zero e depois passa a crescer aqui. Ou seja, esse gráfico ele nunca chega aqui no negativo, né? A função nunca fica negativa, ou seja, para qualquer valor de x aqui, o que você substituir, qualquer valor de x, pode ser negativo, pequeno, grande, o f de x nunca vai ter um resultado negativo, certo? Então f de x nunca vai ser menor que zero. Então vou até apagar essa parte aqui porque nunca vai ser menor que zero. E aí a última parte é dizer quando que a função é positiva. Então essa função aqui, ó, ela é sempre positiva? Não, cuidado, né? Ela não é sempre positiva. Ela vem lá do positivo, ela chega a ser zero em um único ponto e depois ela é positiva de novo até o mais infinito aqui. Então ela é quase sempre positiva, ela só não é positiva em um ponto, no ponto que ela é zero, né? Lembrando que o zero não é positivo. Então essa função vai ser positiva para qualquer valor de x menor que 2 terços. Então, resumindo, tá vendo essa expressão aqui? Se você substituir o x pelo valor 2 terços, vai dar exatamente zero. E se você substituir o x por qualquer outro valor, vai dar sempre positivo, nunca vai dar negativo, certo? É zero no 2 terços e qualquer outro valor vai ser positiva a função. Bom, agora no item E é muito parecido, ó. Só que essa daqui é uma parábola com cavidade voltada para baixo, né? Bom, a gente sabe que o formato do gráfico é esse. Agora a gente não sabe se tem duas raízes, tem uma raiz, nenhuma raiz. Para isso a gente vai ter que calcular as raízes da função. Para calcular as raízes da função a gente tem que igualar essa função a zero. Então, menos 25x² menos 10x menos 1 igual a zero. E aí você vai resolver essa equação aí, ó. E resolvendo essa equação pelo método que você quiser, você vai descobrir que só tem uma raiz, x igual a menos 1/5. Ou seja, só encosta no eixo x, ó, só tem uma intersecção com o eixo x. Então essa função aqui, ó, ela vai crescendo, 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 chega no valor máximo que encosta no eixo x, onde o f de x é zero, e depois passa a decrescer de novo, certo? Ou seja, a única raiz aqui é o menos 1/5, e ela vai ser quase sempre negativa, ela nunca vai estar aqui em cima, nunca vai chegar no positivo, certo? Então, para fazer o estudo da variação do sinal, a gente precisa dizer quando que essa função é igual a zero e quando que essa função é menor que zero. Perceba que ela nunca vai ser positiva, ó. Nem tem o que dizer aqui, essa função nunca vai ser maior que zero, vai ser sempre negativa ou zero. Então ela vai ser zero quando? A gente acabou de calcular aqui, quando x for igual a menos 1/5. E para ela ser negativa,
é em todos os outros valores menos 1/5. Então, x diferente de menos 1/5, certo? Bom, na letra F aqui temos uma novidade a mais aqui, ó. Na letra F é uma função de segundo grau, então com certeza é uma parábola. Nesse caso, como o número que acompanha o x² é 2, é positivo, então é uma parábola com cavidade voltada para cima. Aí, mais uma vez, ó, ainda não sabemos se tem uma raiz, duas raízes, se não tem raiz, então vamos ver o que acontece. Para ver o que acontece, a gente precisa calcular as raízes. Então, vamos pegar essa expressão, 2x² menos 5x mais 4, igualar a zero, ou seja, tentar descobrir se existe algum x que zera essa função. E aí, tentando resolver essa equação aqui, a gente não vai encontrar raízes, né? Utilizando o método de Bhaskara, aí, ó, o delta vai dar menor que zero. Ou seja, não tem raízes, não existe x pertencente aos reais que torna essa sentença aqui verdadeira. Ou seja, essa função não tem raiz, não cruza o eixo x. Então está acima do eixo x aqui, está flutuando. Ela vem lá do mais infinito, chega num ponto mínimo, positivo ainda, e depois passa a crescer de novo, certo? Ou seja, ela é positiva sempre, nunca vai ser zero nem negativa. Então fazer o estudo da variação do sinal fica mais fácil ainda, né? Quando que essa função é maior que zero? Para todo o valor de x real, ou seja, nessa expressão você pode colocar o valor de x que você quiser. Pequeno, negativo, grande, muito negativo, muito positivo. Qualquer valor que você colocar para o x, essa função sempre vai ser positiva, o resultado dela, certo? Para qualquer valor de x. Nunca vai ser zero, nunca vai ser negativa. Beleza, pessoal?